Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Vou começar hoje aqui, por esse lado aqui. Aleluia. Tem alguém aqui desse lado aqui que nos visita hoje? Dá um sinal aí, por gentileza. Temos aqui? Temos aqui, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Aqui. Desse lado aqui nós temos algum visitante? Um sinal aí, por gentileza. Temos ali um casal. Mais alguém? Dá um sinal aí que tem um presente aí. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Quero cumprimentar e saudar os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor também abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Capítulo 5 de Efésios, revista e atualizada, por gentileza. Eu quero tirar daqui o entendimento acerca de algumas coisas. Capítulo 5 da carta de Paulo a Éfeso, carta aos Efésios, versículo 15, por gentileza. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queria fazer a leitura com vocês, mesmo assentado aí, mas com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra. Deixa esses versículos entrar no seu coração. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Deixa isso entrar no teu coração aí. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Volta no 15, por gentileza. Portanto, vede prudentemente como andais. Isso é para nós, querido, na nossa caminhada cristã, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que tempo de dias maus. Que tempo, um tempo estranho, um tempo onde a própria palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Que tempo, esse tempo presente, denominado como princípio de dores, denominado como dias maus, momento que nós estamos vivendo num cenário de uma forma geral. E aqui há um alerta de Paulo que não era só pertinente para essa época em que a carta foi escrita, mas é atual para os dias de hoje. Portanto, vede, analise de uma forma prudente, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Continua, por favor. Remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, por esse motivo, por esta causa, não vos torneis sem juízo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua propriedade peculiar, diante do povo que o Senhor adquiriu como sua propriedade por um preço, não sem preço. Cada um de nós estamos aqui, mas estamos aqui por reconhecer que um dia o Senhor nos comprou e nos tomou, ó Deus poderoso, para sermos o teu povo e para estarmos, ó Deus poderoso, Senhor, ó Pai querido, caminhando na direção do teu chamado, do teu envio e principalmente do teu Espírito. Estamos na tua igreja. Eu sei que aqui diante dessa plateia, Senhor Deus poderoso, existem tantas situações, tantas, ó Pai querido, questões, causas, mas todas elas diante do Senhor são, ó Pai querido, de fácil solução. A tua palavra garante, Senhor, que para o Senhor não haveria impossíveis. O Senhor opera e logo tudo se faz. O Senhor fala e logo tudo acontece.
Senhor, abra o nosso entendimento, ministra o nosso coração. Abre, Senhor Deus, ó Pai, a nossa visão nesse tempo. Senhor, que nós venhamos, ó Pai querido, compreender, buscar compreender, ó Pai, de qual forma, de qual maneira, de qual, ó Pai querido, ó Senhor Deus, ó Pai, quais são as estratégias, quais são, Senhor, as que nós precisamos ter nesse tempo de compreensão acerca da Tua vontade, para neste tempo glorificarmos o Teu nome, para que nesse tempo não venhamos ser roubados, para que nesse tempo não venhamos, Pai, de forma nenhuma, caminhar como insensatos, andando de uma forma, Senhor Deus, ó Pai, preocupada, andando, Senhor, de uma forma ansiosa, andando de uma forma, Senhor, que primeiro fazemos, depois perguntamos para o Senhor por que deu errado. Primeiro assumimos um compromisso, primeiro assinamos um contrato, e depois que dá errado, Senhor, mas antes nós não procuramos saber se aquilo era a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo em que os dias são maus, nesse tempo, Senhor, nos ajuda a compreender a Tua vontade. Nós estamos aqui nessa noite, eu te clamo, eu te rogo, eu te suplico. Eu, ó Pai querido, mais uma vez estou aqui, Senhor, e te peço humildemente, não deixe que eu, ou que um sequer dos meus irmãos saia daqui, sem compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para essa noite. Fica conosco, Espírito de Deus, nos dirija. Fica conosco, Espírito de Deus, e faz toda a Tua obra. Fica conosco, Espírito de Deus, e cumpre o propósito que o Senhor já estabeleceu para esta noite. Eu te peço isso no nome de Jesus. Deixa eu te colocar dentro de um entendimento, de compreensão, para que nós não venhamos ser insensatos, faltos de juízo, e passarmos por tantas coisas que não passaríamos se conhecêssemos antes de assumi-las, antes de alguma forma tomar partido, conhecer qual era a vontade do Senhor naquele contexto. Mas muitas vezes depois que nós fazemos, depois que nós temos uma atitude, depois que nós, sabe, aí começa a dar errado, e a gente fala assim, Senhor, por que está acontecendo isso? Porque você não me consultou. Simples assim. Mas amados, dentro deste prisma, eu queria passar para vocês que muitas vezes nesses dias maus acometeram outros. Eu queria trabalhar um pouco aqui, porque o meu propósito mesmo é ministrar para você nessa compreensão da vontade do Senhor, para a sua vida, diga assim, para a minha vida e para a vida do seu próximo. Diga assim, para a minha vida, para a minha causa, para as minhas questões, para as minhas necessidades, mas entender que eu tenho um próximo. O que eu tenho que compreender a respeito de mim e o que eu tenho que compreender a respeito do meu próximo. O que Deus tem para mim, mas o que Deus também tem para o meu próximo. Senão daqui a pouco a gente está brigando entre nós, por faltar compreender qual é a vontade do Senhor. A gente pode se perder nisso. Você está comigo? Acompanhe você, querido, você não fez nada de errado, escuta isso. Você foi roubado do seio da sua família. Te contando uma história aqui, que você conhece a história, daqui a pouco você vai saber que é de Daniel. Contra a sua vontade, você é tirado e você é levado para um exílio, você é levado como um prisioneiro, roubado a sua juventude, tirado do meio dos seus amigos, perde ali o contato com a sinagoga, perde o contato familiar, e você bruscamente é arrancado e levado para uma outra terra, um povo que não crê no que você crê, um povo que não come o que você come. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com tudo aquilo. Esse tempo, irmão, aquele tempo também tinha os dias maus. E ele tinha que saber prudentemente como que ele andaria ali naquele contexto. E diante desse cenário, ele então assenta no seu coração, ele propõe no seu coração, eu não posso me contaminar, eu conheço meu Deus, eu conheço as tradições, eu conheço, sabe, eu fui ensinado, eu conheço as escrituras. Então ele faz ali, sabe, de tudo para não ser insensato. Mas em dado momento da história, né, ele é provado ali, e aprovado, eles são achados 10 vezes mais sábios do que todos aqueles magos, encantadores ali. Mas chega um momento que o governante ali
Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse sonho, diz a palavra, que perturbou ele. Tem muitas pessoas perturbadas, irmãos, de forma abrangente. E pela perturbação que veio nesse governante, ele então começou a ameaçar. Ele teve um sonho, aquele sonho, ele não teve a compreensão. A falta de compreensão é terrível, não só para você. Por isso que está dizendo que nós temos que procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Mas aqui, Deus permitiu que acontecesse algo que aquele governante não compreendia. E ele então foi buscar a compreensão através dos sábios, dos encantadores, através dos astrólogos, e ninguém conseguia. Então ele faz uma ameaça: ó, então vocês não conseguem resolver, então vai morrer todo mundo. Simples assim. Está difícil para você? Daniel passou por isso. E quando aconteceu isso, amado, então está uma situação que agora Daniel precisa compreender algo que não é para ele, mas custa a cabeça dele. Se você não saber o que é, você vai morrer junto com todos os outros. E aqui, quando estava já praticamente decretado, então ele pede um tempo. Ei, querido, aprenda a pedir um tempo para decidir algumas situações. Aprenda, sabe? Esperar o tempo. E ele pede um tempo. Fala: mas por que isso é tão urgente? Por que essa causa? Dá um tempo. Aí tem situação que você não vai compreender sozinho. Eu não vou compreender sozinho. Então ele chama os seus 3 amigos mais próximos ali. E eles vão orar. Eles vão clamar por misericórdia. Eles vão clamar por misericórdia. Eles vão clamar por misericórdia. Eu não sei quanto tempo eles oraram. Mas capítulo 2 de Daniel, por gentileza. Quero ser bem raso nisso, que eu quero caminhar lá na frente. Versículo 19, por favor. Então foi revelado. Ei, querido, você ouviu aqui, você vai bater. Vai abrir. Mas se eu procurar outras portas, outros meios, outras estratégias, pode abrir outra coisa que não seja aquilo que vai ser a solução. Mas Daniel buscou no Deus certo, se reuniu com as pessoas certas, clamaram por misericórdia, pediram ajuda. Está dizendo ali: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou repetir. Deus não faz acepção de pessoas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que ele não sabia, ele buscou saber, e Deus revelou, e ele falou: está aqui. Isso se aplica para você. Mas muitas vezes não vem na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Teve situações que eu orei muitos dias. Mas diga assim: essa revelação, esse entendimento veio pela oração. Capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, o cativeiro de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Deixa eu passar para você aqui algo. Tem muitas situações, assim como aconteceu com Daniel, que ele não teve o entendimento pela oração, mas ele teve o entendimento pelos livros. Tem muitas coisas, querido, que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, que está aqui nesse livro. E vai te dar entendimento
de como você ser um melhor marido, como você ser uma melhor esposa, como você ser um melhor filho, como você ser um melhor profissional naquilo que você faz, como que agrada a Deus, como que não agrada a Deus. Então tem muita coisa aqui que eu consigo compreender a vontade de Deus. Diga assim para o seu irmão aí para me ajudar, pelos livros. Aqui estão 66. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Então tem muitas coisas que você vai ter uma compreensão, diga assim comigo, pela oração. E tem muitas coisas que Deus vai revelar qual é a vontade dele para mim e para você pelos livros. Seja amigo desse livro. Com certeza muitas coisas serão reveladas para você e para mim. E quando ele entendeu, olha, é verdade que há um cativeiro, mas esse cativeiro está terminando. Porque está escrito aqui pelo profeta Jeremias que o Senhor falou que esse cativeiro teria uma duração de 70 anos. Opa, está chegando no fim. Ei, querido, não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas ela chega ao fim, uma hora ela acaba. Uma hora ela cessa, uma hora você entende. Uma hora Deus te dá uma estratégia, te revela, te mostra, que fácil não compreenderás agora, mas compreenderás depois. Tem muita coisa. Por que Deus aplicou aquele cativeiro? Ele tinha um propósito. Então Deus tem propósito em muitas coisas, mas pelos livros, muitas vezes Deus me dá o entendimento para eu compreender qual é a vontade do Senhor. E quando eu compreendo qual é a vontade do Senhor, eu chego ali, como chegou Daniel, e ele começa então a voltar o seu rosto, a buscar o Senhor com oração, sabe, com súplicas, com jejum, pano de saco, para que aquele cativeiro então, Senhor, está na hora da tua palavra se cumprir, Senhor. O Senhor disse, o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. A tua palavra diz isso, eu creio na tua palavra, Senhor, Senhor, Senhor. Daqui a pouco você vê, tem essa compreensão, querido, e você experimenta a vontade do Senhor na sua vida e em tudo que possa estar te atrapalhando. Mas tem situações que nem a oração e nem o livro, nem os livros vão resolver. De um cunho de maior, sabe, intensidade, de uma situação de maior luta espiritual. De situação que se você tiver aquela revelação, aquilo vai atrapalhar em muito o projeto das trevas. Aquilo que realmente talvez, sabe, porque Deus precisava revelar coisas a Daniel, que são coisas escatológicas, que iriam se cumprir só no final dos tempos. Muitas delas estão se cumprindo. Mas chega em determinado momento que ele tem uma visão, e ele quer compreender a visão. Abre comigo aí, por gentileza. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15, por gentileza. Depois do 15 nós vamos para o 27, mas fica no 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Tem muitas coisas, queridos, se você entender, vai mudar tudo na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Muitas vezes sofremos por não entender. Mas o que entendemos, irmão, você pode estar plenamente certo que Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai, sabe, Ele vai. Ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, todavia, não somos daqueles que retrocedem. Nós, todavia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que avançam. Ei, querido, a igreja vai avançar, você vai conquistar, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde. Nós não podemos recuar. Mas aqui, ele teve havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de como uma aparência de um homem. Vai para o 27. Eu, Daniel, enfraqueci. Olha que coisa terrível, irmão. Olha que coisa terrível quando alguma coisa começa a acontecer e você quer interagir, você quer saber ali como operar naquela situação, como sair daquele cenário. Mas se você não tem um entendimento, acontece isso aí. Eu, Daniel, enfraqueci
e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. Diga assim comigo, e não havia quem a entendesse. Sabe o que é isso? Traz peso, angústia, enfermidade, espanto. Tudo que você não consegue compreender é nesses termos. Agora você imagina, irmão. Aí ele então, agora, ele não só ora, ele não só procura entender pelos livros, ele começa então a levantar uma consagração. 21 dias. Diga assim comigo, 21 dias. Tem coisas que você vai compreender pelos livros, tem coisas que você vai compreender pela oração, tem coisas que nós só vamos compreender com jejum. 21 dias. Enfermidade, espanto, não entendia. Agora o que acontece aqui para a gente caminhar? Capítulo 10, versículo de número 14. Põe no 12, por favor, só para a gente fechar essa parte. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deixa isso entrar no teu espírito aí agora. Por que não antes? Porque tem muita coisa, querido, que tem realmente isso, bloqueio, tem, sabe, embate, tem essa, sabe? E não vinha a resposta, mas a resposta já tinha saído. Você clama, Deus tem resposta, irmão, mas teve um bloqueio para a resposta não chegar. Porque se a resposta chega, você sabe tudo que precisa saber, aí só confiar, que com certeza é juntar a fome com a vontade de comer. A resposta saiu, mas não chegou. Ela foi bloqueada nas regiões celestiais. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você está comigo aqui? Diga assim, tudo isso faz parte de eu compreender a vontade do Senhor. Isso muda a tua sorte, isso muda, querido, isso muda tantas coisas na minha e na sua vida. Eu disse certa feita aqui, vou fazer bem raso isso, não é a minha ideia me prender nisso. A parte que vem agora que o Senhor fez arder no meu coração. Mas eu fui para um congresso, como tenho ido aí há 20 e poucos anos que a gente participa desses congressos. E eu precisava, querido, talvez você veja aqui precisando, mas Deus já começou a falar com você e Deus vai falar com você nessa noite. Mas eu precisava que Deus falasse comigo desesperadamente. Eu precisava, Senhor, me dar uma direção, eu estou a ponto de largar a mão de tudo. Sabe aquela história do Moisés? Eu não gerei esse povo. Eu clamei, vou para o congresso, vou lá, vou buscar uma palavra, vou buscar uma direção, vou buscar, e busque, não chega. Chega um determinado momento que o filho do Rony Chaves estava lá, ministrando, e terminou a ministração, a esposa dele grávida, ele falou, olha, se vocês tiverem paciência, um auditório um pouco maior do que esse aqui, de pastores, se você não tiver pressa, minha esposa pôs uma cadeira, a esposa dele sentou ali, grávida, ora por um, ora por dois, ora por três, ora por quatro, e foi juntando os pastores, um ou outro, tinha que ter intérprete, então, ora, o outro interpreta, eu estou lá, eu precisava ouvir, eu queria ouvir,
Quando você quer ouvir, irmão, tem um preço a ser pago, mas Deus fala. Chega a minha vez. Bem lá perto das 3 da manhã. Alguma coisa parecida. Faz favor aqui, Fabiano. Olha que revelação, irmão. Tremenda, facinha de entender. Pessoas novas aqui, alguns já sabem o que eu vou falar, mas tem... Eu te vejo diante de uma obra, com as ferramentas na mão, mas você bate, bate, bate e não alinha. Foi isso. Fala para a pessoa que está do teu lado, moleza é só sopa de minhoca, irmão. Aí, meu jovem amigo e amiga, eu fui para o meu quarto de oração. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Sabe Deus que dia, mas chegou um momento que Deus abriu o meu entendimento. A respeito dos ministérios da igreja, como que era para fazer, como que era, unge esse, designa esse para isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí o que ele falou? Não é para você fazer, você está fazendo, você está na mão, tá. É para você pôr o fundamento e outro fazer e você administrar. Mas eu estava fazendo tudo e ao mesmo tempo não estava fazendo nada. Estava matando a minha família, estava me matando. E eu estava a ponto de vazar a catraia. Deus fala, querido, Deus tem resposta para você. Deus sabe o que você está enfrentando, o que você está passando, mas tem momentos, querido, que a gente vai ter que entender que tem pelo menos três. Pelos livros, pela oração e pela consagração, pelo jejum. Amém? Até aqui? Então isso é o que diz respeito a mim, é o que diz respeito a você, é o que diz respeito a alguma coisa com a sua família, com o seu trabalho, com áreas da sua vida. Teve várias situações que eu fiquei, até que Deus me deu um entendimento, e aquilo mudou muitas coisas. E tem muitas coisas que eu não compreendo até hoje, mas eu estou buscando compreender. Tudo bem até aqui? Agora eu quero passar um pouco do que nós temos que fazer com o nosso próximo. Que quando você não compreende alguma coisa, você sofre ou não? Daniel sofreu? Recebeu ameaça de morte. Mas muitas vezes você está querendo compreender, que o teu irmão vai compreender da forma que você está compreendendo. E ele também não está compreendendo o que ele está passando. Então vamos ver agora sobre o próximo. E como que Jesus requer de nós. O que nós temos que fazer por nós para procurar a compreensão? Porque se eu tenho a compreensão, irmão, eu renovo o meu entendimento. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, Romanos capítulo 12, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, sabe, racional ali, que é o nosso culto racional, agradável a Deus, que é o nosso culto, e não vos conformeis, e não tomeis a forma desse mundo, não se amolde a esse mundo, mas transformai-vos, metanoia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sem renovar entendimento, eu só vou experimentar o que eu entendo. Mas se o meu entendimento ampliar, e eu entender, eu compreender a vontade do Senhor, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é isso que Ele tem para nós. Mas Ele tem também para o seu irmão. Então vamos entender aqui, irmão. Aleluia, nosso ambiente aqui vai melhorar, aleluia. Estou dizendo que não está bom, estou falando que vai melhorar. Porque tem muita coisa que é assim, ó, você vai
Deixa eu fazer um cerca Lourenço aqui, aleluia. Você vai para o apóstolo Paulo, ele fala, eu não alcancei o alvo ainda, eu não cheguei ainda, sabe? Num aperfeiçoamento, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Eu quero chegar a essa maturidade, eu quero chegar, sabe? A ter essa maturidade cristã, sabe, ser um crente maduro. Mas uma coisa eu faço. Ele vai dizer que ele esquece as coisas que para trás vão ficando e ele vai avançando para o alvo. Ele fala, mas eu ainda não cheguei lá. Mas eu ainda não estou plenamente pronto. Quem aqui está? Mas tem um segredo aqui, irmão, que a gente precisa segurar isso aqui. Ele está falando, mas naquilo que eu já fui aperfeiçoado, mas naquilo que eu já aprendi, mas naquilo que eu já fui ministrado, eu caminho com isso. O duro, quando a gente já sabe a verdade, continua caminhando errado. Por isso está falando, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Como sábios e não como nécios. Porque, querido, se eu já sei a forma correta de andar, eu tenho que andar com aquilo que eu já recebi. O que eu não recebi ainda, eu vou buscar receber, eu vou melhorar. Mas aquilo que eu já aprendi, o mínimo que o Senhor requer de nós é que eu ando com aquilo. Estou no lugar certo? Vamos entender um pouco aqui da caminhada de Jesus. Marcos capítulo 1, coloca para mim. Coloca na NVT por causa de uma palavrinha. Estou muito à vontade, aleluia. Queridos, 21 diz assim, entraram, versículo 21 de Marcos, por favor. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Na verdade é um sítio arqueológico, hoje não é nem cidade. Não há habitação ali, a não ser por questões de algumas pessoas por visitações que tem ali, turismo. Eu estive em 2008, nesses locais que eu vou falar um pouco com vocês, eu estive, pela misericórdia de Deus, nesses dois lugares que a gente vai trabalhar um pouco. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, diga assim comigo, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele está fazendo isso aqui nessa noite. Ele vai continuar fazendo. Mas chega um momento, amados, que ele faz algo ali na sinagoga a respeito desse endemoniado que está ali. Ele ministra a palavra com autoridade, as pessoas veem a ministração e falam, nossa, ele é diferente, porque ele ministra com autoridade e tal, e, enfim, ele opera um milagre ali, mas chega um momento que ele sai da sinagoga. Aí isso aí nós já estamos no versículo de número 29, que diz assim, depois que Jesus saiu da sinagoga, é importante ler o anterior para saber que o local é Cafarnaum. Depois que Jesus saiu da sinagoga em Cafarnaum, né, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Deixa eu passar um negócio para você aqui. Uma das primeiras coisas, amados, que a gente tem que aprender a todo custo, eu não estou falando que você tem que aprender, eu estou falando a gente. Quem está conseguindo entender a conjugação verbal? Não falar do problema das pessoas para as pessoas. Levar o problema das pessoas para Jesus. É o que acontece aqui. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para quem, irmão? Para Jesus. Quando você fala de um problema para Jesus, Jesus sabe a melhor forma de entender, resolver, o que a pessoa está entendendo, por que a pessoa está passando por aquilo, porque senão, por que ela não foi para a sinagoga? Está vendo o que está acontecendo com ela? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Se não fizesse isso, se não fizesse aquilo, não, irmão, tem um problema. Se você não consegue resolver, fala para Jesus. Intercede, coloca, apresenta para Jesus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a sogra de Pedro, mas o Senhor sabe.
Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia o que é que acometeu, se é alguma infecção, se é alguma inflamação, se ela comeu alguma coisa errada, não sei, Senhor. Mas aí tinha um problema, você imagina, sai da sinagoga, você vai sair daqui a pouco daqui, aí você está sabendo que alguém tem um problema, irmão. O que eles fizeram? Diga assim comigo, levaram Jesus até ela. É o que está dizendo aí. A sogra do Simão estava de cama com febre, imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Continua, por favor. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar. Querido, é isso que a gente tem que aprender a fazer. Por quê? Porque é o que Jesus faz. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então, primeiro, diga assim, primeiro intercede. E tenta levar Jesus até a pessoa. Você está comigo? Quando você intercede, você começa a ganhar a batalha nas regiões celestiais. Quer ver? Deixa aí. Romanos 16, 7. Depois nós vamos voltar aqui. Quem teria coragem de evangelizar o apóstolo Paulo aqui? Cadê os evangelistas? Mas não estou entendendo. Não tem evangelista aqui, senhor? O cara só mandava matar. Então tem situações, irmão, que eu tenho que levar para Jesus. Agora olha o que está dizendo aí. Saúdem, né, ou saudai, dependendo da tradução. Quem está falando isso? Paulo, na carta que ele está escrevendo aos romanos. Saúdem Andrônico e Junias, meus compatriotas, judeus que estiveram comigo na prisão. Você vai ver em outras traduções que é meus parentes. Saúdem, olha lá. Saudai a Andrônico e Junia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então tinha parente de Paulo que conheceu Jesus antes. Você está aqui? Ele fala, eu não sou nem louco de ir lá falar de Jesus com Paulo, mas eu vou interceder por ele. Então tem coisas, irmãos, que é só para nós interceder. Você está aqui ou não? Agora tem coisas que é para você levar Jesus até a pessoa. Mas que jeito que eu levo Jesus até a pessoa? Agindo com a pessoa da forma que Jesus age. Jesus não questionou ali, irmão. Jesus deu a mão para ela e colocou ela de pé. Você está aqui? Diga assim comigo, ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão para ela, ela saiu de uma posição de dominada e assumiu uma posição de quem está pronto para dominar. É a história lá do tanque de Betesda. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, domina o que está te dominando, você consegue andar. Então ela está lá. Então tem algumas narrativas que vai falar que Jesus... Não, querido, Jesus não se curva perante problemas. Jesus repreendeu a febre, não, Jesus só posicionou ela, estendeu a mão para ela e colocou ela numa posição de vencedora. Ei, se você se posiciona como vencedor, a febre deixa. É o que acontece aqui. Ele foi até ela, diga assim, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou. Ajuda o teu irmão a se levantar. Independente do que está acontecendo com ele, você não está entendendo o que ele está entendendo. Mas a nossa função, irmão, infelizmente, muitas vezes a gente peca nisso. Você está aqui? Não torce o bigode para mim não, que eu estou falando é com você mesmo. Qualquer coisa nós acerta na saída. Você está aqui? Querido, a gente intercede ou a gente leva Jesus até a pessoa? De que jeito? Estendendo a mão. Querido, você está passando por isso, eu não quero nem saber qual é a causa, eu sei o seguinte: você consegue se levantar contra isso, você consegue, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um plano na tua vida, sabe, não se deixa cair, porque Deus não, sabe,
Querido, é isso. E tem muitas coisas, irmão, que a gente tem que aprender com Jesus. É o caso do paralítico do tanque de Betesda. O cara estava 38 anos. E o cara estava lá com um problema do quê? De entendimento. Olha o problema de entendimento. Ele tinha um entendimento que alguém tinha que pegar ele no colo, levar ele até o tanque. Ele tinha um entendimento que ele era alguém que sempre era deixado para trás. Olha isso, irmão. Sempre vai alguém antes de mim. Enquanto eu vou, vai outro antes de mim. Eu sempre fui deixado para trás, sabe? Ninguém se importa comigo. Quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Jesus não deu ouvido para isso. Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus não ficou questionando: sabe por que você está há 38 anos e você não sai dessa situação? Porque você está crendo num negócio que não é para você crer. Querido, não discute teologia, ajuda a pessoa a levantar. Está aqui? A primeira parte estava melhor, né, da mensagem? Continua. Ao entardecer, olha isso, irmão. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, diga assim comigo, para observar. Duas coisas aqui para a gente. Tem pessoas que você não consegue levar Jesus até ela. Mas você e eu temos que fazer de tudo para levar elas até Jesus. É o que aconteceu aí. Quando a coisa começou a acontecer, falou: ó, teve um milagre lá na sogra de Pedro. Você está passando por isso, rapaz, vamos comigo. E vai ter muita resistência. Ah, pastor, mas eu já chamei. Querido, Daniel ficou 21 dias. Chama de novo. Se eu entendermos que nós estamos na década do evangelista e conseguirmos ajudar os irmãos que estão passando por luta a se levantar, esses que a gente não está conseguindo levar Jesus até eles, a gente vai fazer de tudo para trazer eles até Jesus. Nós temos 3 coisas, irmãos: interceder pelos irmãos, levar Jesus até eles, ou levar eles até Jesus. O resto é coisa que não precisa fazer. E por isso que dá errado. Agora, olha só, presta atenção nisso aqui para vocês verem como que é sério isso, que eu quero caminhar para um... Não quero que a coisa vai... Acho que já está bom, acho que já entendeu. Você é plenitude. Quem já entendeu? Porque senão, irmão, é muita fofoca. É muito mimimi, é muito... E não precisa. Agora você imagina. A questão, o pastor pregou esses dias agora, do paralítico. De onde? De Cafarnaum. Os amigos apanharam ele ali, levar Jesus até as pessoas e levar as pessoas até Jesus. O que os 4 amigos fizeram? Tinha dificuldade. A multidão não tinha acesso onde Jesus estava, abriram um buraco no telhado. Mas amigo, irmão, amigo leva as pessoas até Jesus. Mas está difícil, continua insistindo, vai aparecer uma oportunidade, mas traz o abençoado para Jesus. Agora vamos ver o desfecho da história. Quando chegou até Jesus, ninguém precisou falar do problema do cara. Alô? Jesus tratou o problema dele. E era o que? Era pecado. Mas os amigos não ficou, você está passando por isso, você está em pecado, você está tudo bagunçado. Coloca, sabe, amados, tem situações que é só na presença de Deus que vai resolver. Sabe, Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Se você traz a pessoa na presença de Jesus, Jesus vai, sabe, vamos pegar a mulher apanhada em flagrante adultério. Eles fizeram o quê? Queria condenar a mulher. E Jesus fez o quê? A gente pode ser uma igreja melhor, amém? Porque, querido, quando você julga, quando eu julgo, a gente já está fazendo um papel que não é nosso. Porque só tem um juiz. Você está aqui ou não? Meu Deus, esse amém está difícil de sair.
Eu quero orar com você, mas eu senti um peso muito grande essa semana por algumas coisas que você vê que é muito picuinha, muita coisinha miúda, irmão, é muito sem, sabe, não é para ter guerra nessas coisas. São umas coisas irrelevantes. E se a gente não prestar atenção, a gente fica preso nisso. E tem muita gente indo para o inferno que a gente não está fazendo o papel de igreja. Então, querido, é isso. É levar as pessoas até Jesus, trazer Jesus para as pessoas, através de atitudes, através de estender a mão, através, olha, você pode vencer isso. Conta comigo, eu vou estar orando junto com você. Conta comigo. Eu vou estar separando um tempo para estar me colocando na brecha por você. Eu passo na tua casa para te trazer. Ah, mas eu vou ver se eu vou. Não. Domingo eu passo lá. Quem está entendendo? Funciona, irmão. E muitas vezes você vai ver que aí a gente vai cumprir. Aquele que ganha almas é sábio. Você vai ver que muitos problemas, você vai falar, nossa, eu pensei que eu tinha problema, não tenho. Eu só estava com o entendimento errado. Sabe, querido, é o tempo, realmente. Jesus está às portas. A gente tem muitas coisinhas, tem que... Amém ou não? Eu tenho algumas pessoas aqui que eu quero orar com você. Você está passando por uma luta aí que sozinho você não está conseguindo vencer. E o Daniel teve um momento ali da história que ele enfrentou uma situação sozinho. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, enfrentaram uma situação sozinho. A cova era uma luta de Daniel. A fornalha era uma luta dos 3 amigos. Agora, quando tinha um decreto que todos iam morrer, os 4 se uniram em oração para romper com aquilo. Então tem situação que sozinho está difícil para você. Se você está aqui, você precisa, pastor, eu preciso de uma intercessão, preciso de uma oração, preciso de uma ajuda. Ninguém vai perguntar o que é que você está... Não, querido, nós vamos orar por você. Então você que está aqui, passando por uma angústia aí, passando por uma perseguição, por uma luta, saia do seu lugar agora aí, em nome de Jesus. E venha aqui na frente que a gente vai orar por você. Aleluia. Aleluia. Esse é um momento de você que não precisa vir aqui estar apresentando essas vidas a Jesus. Esse é um momento de compaixão, esse é um momento de compreender que a vontade de Jesus é essa. A mulher estava ali dizendo, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus simplesmente virou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. 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 Senhor, estão aqui pessoas que passam assim como tantos arrolados nas escrituras passaram por situações, por adversidades, por angústias, por falta de respostas. Não que o Senhor não é um Deus que não responda, mas o bloqueio muitas vezes é tão grande como aconteceu com Daniel, que a enfermidade quer prevalecer, que o espanto, que tantas coisas querem oprimir, querem tirar a paz, tirar, ó Deus poderoso, a perseverança, traz desânimo, traz, ó Pai querido, tantas coisas. Mas a Tua palavra, Senhor, palavra esta, que escrito na própria palavra está, que o Senhor vela para fazê-la cumprir, ela foi exposta, ela foi pregada, ela foi, ó Deus poderoso, enviada, e a Tua palavra diz, a Tua própria palavra, Pai, que ela é espírito e vida. E eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Eu sei que o Senhor pode intervir. O Senhor pode fechar a boca dos leões. O Senhor pode tirar
a força do fogo. O Senhor pode. Pai, se tem alguém que pode, é o Senhor. Então, Pai, toma cada uma dessas causas agora em tuas mãos. E dê estratégia, dê sabedoria. Arranca, frustra, quebra, corta. Trata nas emoções, nos sentimentos. Jerebecou barras. Chacalabaharabacoulamachou elabarras. Que haja cura nas emoções agora. Cura, Senhor. Cura esse trauma. De dentro para fora. De dentro para fora. Lara xerebecou marras. Vem cá. Você. Vem. Alara xerebecou maharabalabachei calabarabalabachei alabas. Alara xerebecou rabalabachei calabas. Abraça ela aqui, ó. O Senhor está curando as suas emoções. O Senhor está entrando com cura nas suas emoções, diz o Senhor. Querido, fique adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é um tempo de resposta. Esse é um tempo de resposta. Mas tem muitas coisas que Deus, muitas vezes, escuta isso da parte do Senhor. O Senhor simplesmente fala: levanta, domina o que está te dominando e anda. Mas muitas vezes, sem perceber, nós estamos falando: mas eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Então tem situações que Deus já deu a direção: levanta. E simplesmente, ao se levantar, para estar indo realmente cumprir esse primeiro passo, essa primeira direção, automaticamente as outras coisas vão acontecer naturalmente, te diz o Senhor. Se levanta contra isso, não aceita isso. Estende a tua mão. Alabachei calabaharabacoura malabachai alabas. Esse cenário vai mudar. Esse cenário vai mudar. O testemunho vai ser tão forte. O testemunho vai ser tão grande, de um milagre, de algo sem precedentes. Mas entenda isso da parte do Senhor. Não se coloque que eu não tenho ninguém que me coloca no tanque, mas eu não tenho ninguém. Não, você tem, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele que te levanta, Ele que estende as mãos para você e te posiciona. Senhor, aqui estão, Senhor Deus, ó Pai, os teus filhos que se levantaram. Os teus filhos, ó Pai, que entenderam. Os teus filhos, Pai, que deram um passo de fé na direção do teu altar. E eu quero te pedir, Senhor poderoso, nesta hora, Pai, que sobre cada um deles, o Senhor venha, Senhor Deus, ó Pai, com uma direção. O Senhor venha, Senhor Deus poderoso, com uma direção, um entendimento. E principalmente, Senhor Deus poderoso, que rapidamente comece a brotar testemunhos do teu agir e do teu operar. Eu concordo com o teu milagre na vida de cada um deles. Eu concordo com o teu milagre. Queria pedir aqui, fique aqui só um minutinho, tem essa direção de fazer isso. Pastores, unja eles aqui para mim, por gentileza. Pastor Fernando, se puder vir ajudar aqui. Vem aqui. Aleluia. Amados, continue, estenda sua mão para cá, continue intercedendo. Senhor, que todo jugo, toda cadeia, Senhor, toda fortaleza, Senhor, tudo que prende, Pai, assim como o Senhor Deus poderoso, Daniel experimentou 21 dias de bloqueio, coisas bloqueadas, amarradas, serão quebradas nessa hora, no nome de Jesus. A unção com óleo, ela despedaça todo jugo, Senhor. Nenhum jugo permanecerá, todos serão quebrados no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, continue adorando, amados, continue adorando.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Quebra cadeias, corta laços. Despedaça, Senhor, tudo junto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Sheba karabalaba shei barabalaba shei kalabas. Shekораbalaba shai. O Senhor te ouviu, filha. É apenas o tempo, que ainda não está no tempo, mas está às portas, te diz o Senhor. Só continua adorando. Só continua adorando. O Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor conhece. E o Senhor está trabalhando no tempo dele. Você vai cantar o hino da vitória. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Abençoa, Pai. Oh, Senhor, fortalece a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora baixava calabarabalaba cheia. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no seu coração aí, amado. Coloca a mão no seu coração. Sabe, muitas vezes se a gente não ter esse entendimento, que muitas vezes nos é roubado, a gente começa até a duvidar do amor de Deus. Mas o Senhor te ama. Mas o Senhor te ama. Nunca duvide desse amor. O Senhor te ama. Nunca duvide desse amor. Aleluia. 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 Senhor, que a tua unção venha agora, Senhor, do alto da cabeça, Senhor. Agora, Senhor, no nome de Jesus. Toda unção necessária, Senhor. Que essa unção, Senhor, venha com cura. Que essa unção, Senhor, quebre, corte, arranque, Senhor, tudo que é, ó Pai querido, ó Senhor Deus, ó Pai querido, mágoa, Senhor. Tudo que machucou, tudo que feriu. Senhor, todo sentimento, Senhor Deus poderoso, contrário ao teu querer, seja arrancado agora, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que a tua unção toque a vida da tua filha agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica firme. Fica firme. O Senhor está trabalhando. Muitas vezes é difícil entender, muitas vezes a vontade de chutar o balde, numa linguagem que você vai entender bem. Muitas vezes parece que não vale a pena, muitas vezes parece que é só enfado, só canseira. Mas o Senhor está trabalhando principalmente no seu coração. Segura, sabe, mesmo que você não entenda, se agarra à sua esposa. Se agarra à sua esposa, te diz o Senhor. Se agarre a ela. Ore junto com ela. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, e você vai se alegrar com aquilo que está às portas, te diz o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alabashei, calabahara, balabashei, calabas. Shai alabahas, kamashore, becalamas. Sustenta, Senhor, dá estratégia e sabedoria, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que quer dizer o contrário do que o Senhor está dizendo. Aquilo que não é o Senhor que está dizendo, Pai, mas é a circunstância. Que a tua filha olhe além daquilo que naturalmente ela está enxergando, porque é ali que o Senhor tem. É do outro lado do mar, é do outro lado do véu,
O Senhor já está, Senhor Deus, ó Pai, preparando a travessia, Senhor Deus, ó Pai querido. Esse mar vai se abrir, te diz o Senhor. Esse mar vai se abrir, esse mar vai se abrir. Aleluia, aleluia. Você vai atravessar e você vai cantar do lado de lá o hino da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sustenta, Senhor, a tua filha, Pai. Tira, Senhor, aquilo que não foi o Senhor quem fez. Ah, Shebai, Hai, Lakalabahare, Kone, Behai, Shai. Hiliribiribihoi, Hai, Komahas. Shakalabahara, Makoli, Bihalabashou. Tudo que veio como encantamento, tudo aquilo que não veio do teu espírito, seja tirado agora, quebrado agora, Senhor. E que o que é realmente do Senhor, abaixo, sustente a tua filha, Pai. Sustente, Senhor. Sustente, Senhor. Dá a ela, Pai, uma experiência do quanto o Senhor a ama e de quanto o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Abençoa, cerca, Pai. Entra na casa dela agora, Pai. Entra, Senhor, naquele lugar agora, a ponto dela chegar lá e se surpreender, a ponto dela chegar lá e surpreender com um cenário totalmente alterado. Entra ali, Senhor, faz a tua obra naquele lugar, Pai, de uma forma tremenda, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Alarasherebe calabahalabashei calabas. Xerebe cobaharabalabaxei alabas. Aleluia. 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 Deixa eu passar para vocês, amados, eu já vou encerrar. Vede prudentemente como andais. Ande de cabeça erguida. O que Deus tem para você é vitória. Levanta a cabeça. Enquanto Abraão ficou ali, mas chegou um tempo que Deus falou: levanta agora os teus olhos e vê. De cabeça baixa eu não vejo, irmão. Levanta agora os teus olhos e vê. Que não é só promessa, irmão. Que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda não chegou, vai chegar. Ainda não estou vendo, mas pelos olhos espirituais eu creio. E o Senhor vai fazer uma grande obra, o nome dEle vai ser glorificado. Sabe, levanta a tua cabeça, que Deus tem vitória para você. Amém? Você recebe essa palavra? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, aleluia. Fique de pé aí, vamos orar. Agradecer a Deus. Aleluia, aleluia. Que você tenha aí uma semana aí de experiências poderosas, experiências tremendas com o Senhor. Que Ele te dê toda a revelação, toda a sabedoria, toda a graça, todo o entendimento acerca das pessoas que você tem que levar Jesus até elas, das pessoas que você tem que trazer para Jesus e das pessoas que nós temos apenas que interceder por elas. Amém, querido? Profetizo o melhor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Vá em paz e que você tenha motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Libera uma palavra aí. Dá um abraço aí na vida aí do seu irmão. Libera uma palavra de vitória aí. E vá em paz no nome de Jesus.